Oi, pessoal, tudo bem? Essa é uma aula onde eu vou explicar alguns modelos de inovação que podem ser derivados da abordagem de Rogers, que é um dos modelos mais tradicionais para explicar a difusão de inovações. E também explicar as implicações dessa tipologia para a estratégia de marketing. Como funciona esse modelo do Rogers? Esse é um dos modelos mais famosos para explicar a difusão de inovações num determinado círculo social. A ideia do Rogers ela surgiu da observação de que, ao longo do tempo, se você pegasse um determinado período de tempo e fosse estimar quanto tempo tem entre a adoção de uma inovação e o lançamento daquela oferta num determinado grupo de pessoas, se você fosse calcular esse tempo entre o lançamento e a adoção, muitas inovações elas iam seguir uma distribuição que se aproxima a uma distribuição normal. E observando isso, ele começou a usar alguns dados e ver que normalmente o percentual de pessoas que tinham experimentado pelo menos uma vez aquela oferta num determinado período de tempo, elas seguiriam a distribuição normal. E essa diferença que tem entre os indivíduos, ela pode então ser modelada usando a abordagem as funções da distribuição normal, para você ver qual é a expectativa de adoção, de experimentação de uma oferta num determinado período de tempo. Então, esse modelo acaba sendo uma boa abordagem para a gente, uma abordagem viável para a gente avaliar como vai ocorrer a evolução da adoção num determinado período de tempo. E ele também utiliza, o foco do Rogers é muito identificar qual é o perfil das pessoas de acordo com o grau de inovação que ela tem, se ela adota antes uma inovação ou se ela é mais tardia na adoção daquela inovação, e a partir daí tentar identificar características desses usuários que podem ser traduzidas em estratégias de marketing. Então, identificando o perfil dos usuários em cada um desses grupos, nós poderíamos então propor estratégias de marketing para incentivar a adoção de uma determinada estratégia. É interessante que esse modelo, gente, ele é um modelo que a gente chama mais conceitual. O que isso significa? Ele não tem um modelo, ele não tem um modelo que fala como funciona a difusão das inovações em termos da relação entre alguns construtos e variáveis existentes no ciclo social. Ele é um modelo simplesmente que vai empiricamente estimar os valores e tentar fazer uma projeção de como vai evoluir essa experimentação. Mas ele não tem uma premissa teórica do porquê ocorre aquela inovação, ele não explica como vai ocorrer essa difusão. Nesse caso, se a gente quiser explicar, a gente teria que ir pelos modelos de difusão de inovação, principalmente os modelos que vêm ali do modelo de Bayes e suas derivações. Na tipologia de Rogers, como nós podemos classificar os consumidores segundo a sua inovação? Como vocês veem nesse gráfico, vocês devem lembrar que essa é a famosa curva normal. Então, como o Rogers percebeu que a distribuição do tempo de adoção de uma determinada inovação num grupo social que virá a adotar aquela inovação, ela tende a seguir uma distribuição normal. E a curva normal, se nós fôssemos calcular o formato dela, ela dá sempre esse formato do sino, né? Então a famosa bell curve. Então, se nós pudéssemos dividir essa curva normal de acordo com os percentis, representando quantos por cento das pessoas adotam essa inovação em determinado período de tempo, nós poderíamos chegar a algumas definições de perfis de consumidores perante a inovação. Então, numa curva normal, se a gente pegar a curva normal padrão, nós veríamos que, com menos 2 desvios padrão, nós temos 2,5% dos casos acumulados até ali. O que o Roger fez? Ele classificou que qualquer pessoa que esteja num tempo de adoção que dê um Z, né, um número normal padrão, menor do que menos 2, ele vai chamar esses de inovadores, que, seguindo uma distribuição normal, eles representarão 2,5% de todos aqueles inovadores num ciclo social. Entre menos 2 desvios e menos 1 desvio padrão, quer dizer, entre o número Z de maior que menos 2 até menos 1, esses estarão os adotantes imediatos,
que representam 13,5%, que é o valor esperado, o valor real da curva normal. E se nós pegarmos, somando esses dois, os inovadores e os adotantes imediatos, nós teríamos 16% de adoção naquele círculo social. Entre menos um desvio e a média, nós teríamos a maioria imediata e também a maioria posterior, entre 0 desvios e 1 desvio padrão. Que, quando nós chegamos a esse ponto, nós temos 84% de adoção daquele círculo social. O que nós podemos observar também, lembrando da curva normal acumulada? Se você pegar nesse gráfico aqui, nesse primeiro eixo Y, nós temos a função de x, quer dizer, a altura dessa curva para um determinado valor de z, né, que é o valor do tempo padronizado de adoção. E no segundo eixo Y, eu tenho a função acumulada de x. Observe que essa função acumulada, ela dá um formato de uma curva S. Então, e ela nunca vai tocar os eixos, mas ela vai partir de um valor muito próximo de zero. Então, quando você acabou de lançar a oferta, quase que ninguém está adotando aquela inovação. E quando você está bem distante, aquela oferta já tem muito tempo de existência, ela já vai ter atingido ali o ápice, já vai ter basicamente atingido o máximo de pessoas, os 100% das pessoas que fazem parte do público-alvo, daquele público que em algum momento irá adotar aquela oferta. Então, você também pode usar a normal acumulada para você projetar como vai evoluir essa taxa de adoção acumulada de usuários usando a curva normal acumulada, né? Bom, então esse aqui é um formato padrão. Só um detalhe importante, tá, gente? Lembra que o ponto mais alto da curva normal, ela ocorre justamente na média, que é também a moda e a mediana dessa nossa distribuição. Nesse caso, se vocês fossem calcular o número de adotantes período a período, como eu mostrarei mais adiante na aula, nós veríamos que o pico de adoção no modelo de Rogers ocorre exatamente na média do tempo de adoção, que tipicamente está no meio do intervalo em que você tem o início da adoção, que é o período zero, até o período final, que você está considerando, né, naquele período que você está querendo projetar ali para o futuro. Então, no caso da distribuição normal para adoção, nós temos o pico de adoção ocorrendo justamente em cima da média. Vamos agora transformar aquela curva normal padrão numa curva convencional normal, né? Então imagine que eu tenha uma determinada inovação, imagine um novo tipo de celular, que o tempo médio em que as pessoas vão demorar para adotar aquele celular seja de 9 meses e o desvio padrão do tempo de adoção seja igual a 3 meses. Se nós plotarmos esse resultado numa curva normal padrão, né, numa curva normal, nós veríamos que ela seguiria essa distribuição. Ou seja, os inovadores eles vão estar entre o tempo zero de adoção, entre o lançamento da oferta e 3 meses. Os adotantes imediatos vão comprar entre 3 e 6 meses. Entre 6 meses e 1 ano, nós teríamos a maioria imediata e posterior adotando aquela oferta. E, finalmente, acima de 12 meses, nós teríamos os retardatários. Muitos estudos foram feitos tentando identificar o perfil e as características dos consumidores de acordo com o tempo que eles demoram para adotar uma determinada oferta. Não é tão preciso, não existe tanta convergência, mas existem algumas generalizações que nós podemos fazer quando nós comparamos o perfil desses consumidores de acordo com sua postura perante um determinado tipo de inovação. Por exemplo, os consumidores inovadores, eles tipicamente são pessoas mais cabeça aberta, eles são sempre abertos a coisas novas, eles também têm maior propensão ao risco, né? Então eles estão dispostos a, por exemplo, comprar um produto mesmo que ninguém fale se o produto é bom ou ruim, ele vai experimentar e vai ver o que vai acontecer, né? Ele está disposto ali a correr aquele risco, né? Além disso, muitos desses inovadores, eles são líderes de opinião. Por quê? Eles são pessoas mais ousadas, são pessoas que você vê que estão na vanguarda, que ele sempre chega com ideias novas, então ele acaba se destacando no seu meio. Também uma característica interessante, os inovadores tendem a ser mais jovens. Então a gente tem essa conotação, né? Parece meio preconceituosa, mas existem evidências mostrando que as pessoas, quando são mais jovens, elas têm uma propensão maior a serem inovadoras. Quando as pessoas ficam mais velhas, elas criam mais resistências para aprender coisas novas, para descobrir novos produtos e serviços. Elas acabam se apegando com aquilo que elas já conhecem.
E uma outra característica desses inovadores, eles têm maior ascensão social, eles têm maior status social e renda. Então eles são celebridades, eles são formadores de opinião, são influencers e têm grana. Tipicamente, esse também é um dos fatores que fazem com que eles inovem. Porque, como eles têm dinheiro, eles podem se dar ao luxo de comprar um produto que não vai funcionar e que eles vão descartar depois, eles vão testar. Eles também vão usar a sua renda para propagar ainda mais a sua influência perante o seu grupo. Então ele vai para o primeiro celular que acabou de lançar, ele quer ser o primeiro a mostrar que ele tem um celular. Então ele acaba propagando usando essa renda e essa sua propensão ao risco para virar mais influenciador do que ele já é. Os adotantes imediatos, gente, quais são as características que a literatura aponta, né, a partir de vários estudos científicos aí nas últimas décadas? Eles normalmente são pessoas que sofrem alta influência externa. Então eles são pessoas mais influenciáveis pelo que as outras pessoas estão fazendo. Além disso, eles são inovadores, mas eles têm cautela. Eles esperam que o outro faça para depois eles adotarem. E quais são as características da maioria imediata e posterior? São as pessoas que estão ali, estão na média, né? Como nós vimos, está bem próximo da média ali. São mais ponderados, são mais cautelosos, eles esperam as pessoas experimentarem, testarem, antes deles adotarem ou testarem uma novidade. Então, eles são mais difíceis de convencer e, para eles, a influência externa não é tão preponderante assim. E, finalmente, os retardatários, eles tendem a ser mais tradicionais, eles são mais apegados com as suas ofertas, eles são mais desconfiados com relação à mudança, com relação à inovação. Normalmente, eles têm menos vínculos sociais, eles são pessoas mais fechadas. E também, eles eles costumam adotar as inovações depois que elas já podem ser consideradas como coisas mais tradicionais, coisas aceitas, coisas já testadas por muitos consumidores. Aí que eles vão adotar uma determinada ou experimentar uma determinada inovação. E quais são as implicações desses perfis para fins do marketing? As principais implicações são que, quando você está lançando uma oferta, basicamente você vai focar nesses seus inovadores. E aí, você vai focar, normalmente quando você está lançando um produto, você tem que achar o perfil daquele consumidor que é mais moderno, mais criativo, líderes de opinião, que vão aceitar o risco daquela oferta e vão virar pontos para difundir essa oferta nos demais grupos sociais. Além disso, é muito comum você usar mídias mais alternativas, você usar celebridades para você que são inovadores mais naturalmente, né, para você alcançar esse público, né? E além disso, esses consumidores inovadores, eles valorizam muito a novidade. Então, mostrar que tem algo novo acaba destacando e gerando interesse desses consumidores iniciais. E também, como o preço, como os consumidores inovadores tendem a ter uma maior renda, o que acontece? Normalmente você não precisa ficar tão preocupado com o preço da sua oferta na hora que você está lançando o produto. Por isso que muitas vezes a gente começa com aquela estratégia de skinning, com preço mais alto, para a gente ter fazer o desnatamento do preço à medida que o ciclo de vida vai amadurecendo. À medida que vai amadurecendo, que vai entrando no estágio de crescimento, aí você foca naqueles consumidores com necessidades, com mais referências externas. Então você reforça o efeito desses influenciadores, você reforça o status social para que as pessoas queiram comprar aquele produto porque percebem que ele está legal, né? E você também começa a enfatizar mais uma segmentação nesses estilos de vida, né? Pessoas que gostam de usar o produto como uma forma de reafirmação do seu status social. Depois desse estágio de crescimento, quando começa ali a entrar no estágio de adoção pela maioria, aí sim você foca no consumo em massa, você começa a distribuir mais a sua oferta e você também tem que mostrar mais o seu produto. Então, o status não vai ser a única coisa que vai convencer os adotantes imediatos ou a maioria tardia, né? Eles não vão ser impressionados tanto pelo status. Aí sim você foca nos atributos que ele vai avaliar, ele vai ser mais crítico em relação ao que aquele produto tem a oferecer. E basicamente eles vão avaliar mais as ofertas antes de tomar uma decisão de compra. E também, nesses casos, promoções diversas podem acelerar a adoção por esses grupos, porque eles têm consciência de valor, eles se preocupam mais com o que eles vão receber, dado o preço que eles estão pagando. E finalmente, para os retardatários,
Aí sim você tem que enfatizar o preço tem que ser bem competitivo e uma distribuição tem que ser bem conveniente, porque esses aí não vão fazer muitos esforços para adquirir o produto. Tem que ter alguém para convencer essas pessoas, então o foco na força de venda é muito importante. E enfatizar a novidade aqui não é o bacana. Aqui é importante você mostrar que o produto é seguro, que tem muita gente que já testou, que ele não vai ter nenhum problema se ele adotar aquela oferta. Vamos fazer um exemplo da classificação usando o modelo de Rogers. Então imagine que um restaurante que foi aberto em janeiro fez uma pesquisa ali no meio do ano perguntando qual foi a data que os clientes foram para a empresa, foram no restaurante pela primeira vez. E aí ele calculou o tempo médio. Ele tem a data que o cliente falou, que foi a primeira data que ele foi no restaurante, e tem a data de início, que foi quando abriu o restaurante. Ele faz a diferença dos dois, faz isso por uma amostra e calculou a média e o desvio padrão desse tempo de adoção. Ele achou 3 meses como tempo médio e 1 mês como desvio padrão. Como nós classificamos os inovadores? São aqueles que estão entre a média menos 2 desvios. Então, eu vou pegar 3 menos 2 vezes 1, que vai ser 3 menos 2, que vai ser 1. Como nós estamos falando de meses, então quem foi no primeiro mês de abertura do restaurante foi classificado como um consumidor inovador. Um adotante imediato, ele está entre, ele é superior a esses 2 desvios, menos 2 desvios padrão, no caso da classificação, e vai até menos 1 desvio em relação à média. Então, tem que pegar a média menos 1 vez o desvio. Então, 3 menos 1 vai dar 2. Então, quem não foi em janeiro, mas foi em fevereiro, que é até o final do segundo mês, ele vai ser considerado um adotante imediato. A maioria imediata e posterior são aqueles que estão acima de menos 1 desvio até mais 1 desvio padrão em relação à média. Então, quem não foi em fevereiro, que foi depois de fevereiro, se nós pegarmos a média, que é 3, e somar um desvio, vai dar 4. Então, com isso, quem foi até o 4º mês, ele é considerado maioria imediata e posterior. Então, seriam aqueles que estão entre março e abril. Quem foi em março e abril vai ser maioria imediata ou posterior. E os retardatários é quem veio depois disso, quem demorou mais do que a média mais um desvio para iniciar o uso ou para ir a primeira vez naquele restaurante. Como nós podemos empregar esse modelo para fazer projeções de números de usuários, além da classificação desses clientes? Aqui, a gente precisa primeiro, um modelo do Rogers, ele precisa ter uma estimativa do tamanho do mercado. Então, o modelo em si ele não estima qual é o tamanho do mercado. Então, você precisa, através de algum método, como nós já vimos em cálculo de potencial, em cálculo de demanda, o tamanho daquele seu mercado potencial. E esse mercado potencial, a gente está falando assim, no caso aqui, a gente está falando não daquele potencial que pode vir a ser no futuro, mas sim a sua expectativa do número de clientes que vão adotar aquele produto. Então aqui, você tem que falar assim, olha, eu acho que vão adotar nesse produto 4% da população desse bairro. Então 4% de 10 mil vai dar aí seus 400 usuários. Esse seria o tamanho potencial que você precisaria para o modelo de Rogers. Então, o modelo de Rogers ele não leva em conta que você vai ter um percentual da população, que normalmente é muito grande, que não adota a oferta. Então, o máximo do mercado, você tem que estimar isso antes, tem que ter uma estimativa, tem que ter uma medida para chegar até esse valor. Aquele método de cálculo do potencial de mercado total, ele pode ser usado para você fazer isso, estimando ali do total de consumidores, quantos por cento que estão dentro do seu público, quantos por cento que você acha que não tem interesse, e aí fazendo um funil para chegar ao número de clientes que você vai ter naquele seu mercado. Além disso, quando você tem esse modelo do Rogers, você vai, então, saber a quantidade de novos adotantes período a período, por meio da função acumulada da distribuição normal. É parecido com o processo que nós vimos na última aula, onde nós calculamos quantos novos entrantes tem período a período, dada a diferença da taxa acumulada de experimentação em cada um dos períodos. Você tem que ter uma medida ou uma expectativa da média e do desvio padrão do tempo de adoção. Isso você pode obter ou com estudos passados, ou mesmo você pode partir de premissas. Então, por exemplo, é muito comum você assumir que o seu ciclo vai demorar 2 anos para atingir a maior parte dos seus consumidores. E aí, nesses 2 anos, você calcula quantos desvios padrão tem ali dentro
e aí você pode traçar a sua curva de adoção dentro daquele limite. Além disso, você vai precisar daquelas outras funções normais, como taxa de recompra, se vai ter taxa de crescimento do mercado, quantas vezes a pessoa faz compra no período, tudo isso para você projetar, a partir dessa experimentação dada pelo modelo de Rogers, qual vai ser a quantidade de usuários e o volume total comprado desses clientes. Na última aula, eu fiz uma explicação de como eu poderia usar esse modelo assumindo uma distribuição normal para uma função do seu funil de marketing, que nesse caso foi a distribuição do conhecimento de uma oferta numa população. Então, na prática, quando você usa essa função normal para qualquer parâmetro de um funil, por exemplo, de marketing, você está, na prática, fazendo a mesma coisa que o Roger fez e assumindo que a adoção vai seguir uma distribuição normal. A principal aplicação do modelo de Rogers seria você estimar a experimentação acumulada no período. Como nós podemos ver nessa curva, nós temos um incremento no percentual de experimentação daquele produto ao longo do tempo, sendo que 100% aqui é o máximo que você pode alcançar naquele mercado. É a penetração de mercado máxima que você vai ter, né, somando todos aqueles que já experimentaram o produto pelo menos uma vez ao longo do tempo. E como nós sabemos, você pode ver que nós temos aqui uma curva no formato S, e essa curva ela vai ser determinada pelo número de desvios padrão que você tem na sua curva normal. Lembrando que na curva normal padrão o zero vai estar sempre no meio e ela tem um desvio padrão igual a 1. Então, se a gente souber qual que é o desvio padrão do tempo de adoção, ou se a gente puder estimar esse número, e se nós tivermos a média do tempo de adoção, nós poderemos estimar esse modelo. Para utilizarmos o modelo de Roger, nós precisamos então calcular um número Z, um número padronizado numa distribuição normal, padrão, daquele tempo de adoção, né? O tempo que demorou, que você está considerando até aquela adoção. Então, lembrando que o número Z ele é sempre calculado como o valor de x menos a média, que é o x barra, dividido pelo desvio padrão. Nesse caso, o x vai ser o tempo que você está considerando. Seria, por exemplo, quantos meses tem desde o lançamento da oferta, esse seria o x, e o x barra seria a média do tempo de adoção que você acredita ter ou que você está estimando. E esse passa a ser o desvio padrão do tempo de adoção. O que nós fazemos, então, quando a gente calcula o número z? Nós teríamos que usar uma tabela da distribuição normal padrão para saber qual é o percentual de casos acumulados até aquele nível. Além de usar a tabela da distribuição normal, você pode usar várias ferramentas, como, por exemplo, o Excel, para calcular tanto o número padronizado, usando essa fórmula padronizar, ou você pode usar a distribuição normal para você calcular a probabilidade acumulada daquela distribuição normal Z que você calculou, ou mesmo você pode achar a inversa da distribuição normal. Por exemplo, você quer saber qual é o número Z que corresponde a 90% de adoção do seu produto. Nesse caso, você usaria a fórmula do INV-norm P, que daria, então, você colocaria a probabilidade, que é o percentual acumulado, para saber qual é o número Z correspondente. Voltando na fórmula anterior, você poderia, então, transformar esse número Z em quanto tempo você está considerando naquele caso. Esse é um exemplo da tabela normal padrão. Então, calculado o número Z, lembrando, nós pegaríamos o valor Z que nós calculamos e vamos ver a interseção entre linhas e colunas que correspondem àquele Z. Se o número for positivo, lembra que o Z positivo ele está acima da média, portanto, você tem que somar 0,5 para saber o valor, a probabilidade acumulada até aquele número. E se esse número for negativo, lembra que ele está abaixo da distribuição normal. Então, você tem que fazer 0,5 menos essa probabilidade na tabela para achar o percentual acumulado até aquele número. Vamos pegar um exemplo. Imagine que você tenha calculado o número Z e ele tenha dado menos 3. Menos 3, a interseção vai estar nessa linha com a primeira coluna. E ele dá um valor de 0,4987. Como isso é um número negativo, a gente está falando de menos 3, então como seria o percentual acumulado? Seria 0,5 menos 49,87, que vai dar 0,13%. E quantos por cento eu teria acumulado se eu tivesse um Z igual a 2? Vamos colocar 2,5
0,5, só para ter um número diferente. Então, se fosse 2,05, eu teria a interseção entre essa linha com essa coluna, e nós teríamos a probabilidade de 47,98. Como ele está um número positivo, ele está acima da média, você tem que somar 0,5 a esse número para chegar ao percentual acumulado. Então, 0,5 mais 0,4798 vai dar 0,9798. Ou seja, com z igual a 2,05, nós teríamos 97,98% de taxa de experimentação acumulada até aquele período. Esse é um exemplo da aplicação desse modelo. Imagine que o tempo médio de adoção de uma empresa que vende celulares, o tempo médio seria de 12 meses e o desvio padrão seria de 4 meses. Se a gente assumir o modelo do Rogers, que é uma distribuição normal, qual seria a experimentação de mercado dentro daquele potencial que você calculou com 16 meses? Calculando o número Z, nós teríamos 16 menos 12, 16 menos a média, dividido pelo desvio padrão. 16 menos 12 vai dar 4, 4 dividido por 4 vai dar 1. Se nós olharmos na tabela da distribuição normal Z, esse número vai dar uma probabilidade acumulada de 84,13%, que é justamente o que nós vemos aqui. Se nós fizermos a interseção do número Z, que deu exatamente 1, ele dá 34,13. 34,13 mais 0,5 vai dar 84,13. Ou seja, 84,13% daquela população teria experimentado o produto ao menos uma vez até o período de 16 meses. De posse de um modelo de evolução da taxa de experimentação, nós poderíamos usar o mesmo método que nós vimos anteriormente para calcular a experimentação acumulada no período. Se a gente tem um percentual, né, de experimentação acumulada, que é a probabilidade, e nós temos o tamanho da população, que é o número de consumidores, quantos clientes nós vamos ter experimentando aquele produto acumulados até aquele período? Vai ser a probabilidade vezes o tamanho da sua população. Então, no exemplo do celular, imagine que o mercado potencial fosse de 10 mil clientes. Nesse caso, nós já calculamos que com 16 meses, nós temos 84,13% da população. Então, quantos clientes teriam experimentado até aquele período? Os 84%, 84,13 vezes 10 mil, que vai dar 8.413. E quantos novos experimentadores nós teríamos período a período? Para isso, nós temos que fazer a diferença. No exemplo do celular, vamos supor que eu queira calcular quantos novos usuários vão comprar aquele produto no mês 17. Bom, no mês 17, nós teremos que calcular o número Z. O número Z seria 17 menos 12 dividido por 4. Isso vai dar um Z de 1,25. Se nós olharmos na tabela, esse número vai dar uma probabilidade acumulada de 89,435%. Para eu saber, então, quantos novos adotantes eu terei naquele período, eu faço o percentual do período 17, que é 89,435, menos o percentual acumulado do período 16, que é 84,1345. E multiplico isso pelo tamanho da população. A diferença entre esses dois números é 0,053005 vezes 10 mil, que vai dar ali 530 clientes naquele período. Ou seja, usando esse modelo, nós podemos dizer que 530 novos usuários irão experimentar o produto no período 17. Como já vimos anteriormente, nós podemos calcular o volume de experimentação basicamente sabendo quantos novos usuários estão entrando no período e multiplicando isso pela quantidade adquirida. Então, pode ser que ele vai comprar pela primeira vez, aí imagina que ele compra a primeira vez o produto e compra 2 unidades. Então, essa seria a quantidade adquirida de experimentação. Então, o cálculo das vendas de experimentação seria igual à diferença dos percentuais entre os dois períodos, multiplicado pelo tamanho da população, vezes a quantidade adquirida. Ou poderia ser o número de novos usuários multiplicado pela quantidade adquirida, que é o que nós fizemos também na aula anterior. Nesse exemplo, quantos novos celulares seriam vendidos? Se cada consumidor compra uma unidade do produto, dificilmente eles compram mais que uma unidade, quantos novos celulares nós iríamos vender? Nós já calculamos que nós temos 530 usuários e multiplica isso por 1, que é justamente a quantidade comprada
em média, por cada um desses consumidores. Mas nós temos também o volume de repetição. Então, pode ser que aqueles consumidores anteriores eles estejam recomprando aquele produto. Então, basicamente, você vai ter sempre as vendas daquelas pessoas que compram a primeira vez no período e pode somar as vendas daqueles que estavam anteriormente recomprando o produto. Nesse caso, gente, você tem que pegar a quantidade de clientes que você tinha no período anterior, né? Então, você pegaria lá o número de clientes que você tinha no período anterior, que nada mais é do que o percentual acumulado de clientes até aquele período, e multiplica pela quantidade adquirida dentre aqueles que estão repetindo as compras. Observe que nós estamos fazendo o mesmo cálculo que nós vimos anteriormente, usando aquela abordagem do livro de métricas de marketing do Ferris. Só que agora, em vez de usar a taxa de experimentação com base no funil, eu estou usando a taxa de experimentação com uma função da distribuição normal, conforme o modelo de Rogers. E usando a mesma premissa, nós podemos calcular o volume total projetado de vendas com uma soma das vendas de experimentação mais as vendas ou volume de repetição. Então, somando qual que é a venda de repetição? Essa aqui vai ser a venda de repetição. Quantas pessoas você tinha no período anterior, multiplicado pelo tamanho do mercado, vezes algum tipo de taxa de recompra ou taxa de retenção, para você ver quantos que estão ali mantendo naquele período. E a taxa de experimentação é o número de novos usuários multiplicado pelo número de clientes que você tem naquele período atual. Vamos supor que a taxa de recompra fosse de 25% nesse nosso exemplo, ou um exemplo qualquer. Ou seja, daqueles consumidores que já compraram no passado o produto pelo menos uma vez, 25% voltam a fazer mensalmente as compras daquele produto. Nesse caso, se você tem a diferença entre 16 e 15 meses, a gente faria ali o número Z, para 16 meses 84,13, para 15 meses 77,34, multiplico isso pelos 10 mil, que é o tamanho da população, e somo isso ao valor das vendas do percentual acumulado do período 15, vezes o tamanho da população, vezes 0,25. Observe que aqui eu não estou multiplicando pela quantidade comprada, porque eu estou assumindo que a quantidade comprada é igual a 1. Mas se eu tivesse lá a taxa de experimentação, ela compra uma vez, imagine que seja lá um novo tipo de refrigerante. Primeira vez ele compra 1 litro ou uma garrafa de 2 litros de refrigerante. E depois, na repetição, ele compra, em média, 6 litros de refrigerante. Então, você teria que multiplicar essa quantidade de consumidores pela taxa, pelo volume que ele está comprando na hora que ele experimenta o produto, e essa segunda parte, que é a taxa de repetição, eu teria que multiplicar também pelo volume comprado quando ele repete. Então, eu posso comprar a primeira vez 2 litros, depois 6 litros, então eu teria que multiplicar cada um desses termos para chegar ao volume total. Nesse meu exemplo, o volume é igual a 1, por isso que ele não entra aqui na fórmula. Tá? E aí as vendas no período seriam a soma dos dois. Você soma o valor de experimentação mais o valor de repetição, nós chegaríamos ao volume projetado de vendas. A gente consegue modelar diversos formatos de ciclo de vida usando essa premissa da distribuição normal. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter um modelo onde eu tenho o volume de repetição. Primeiro eu tenho aqui o volume de repetição, que é essa linha vermelha, que você observa que ela começa mais baixo, mas depois ela vai aumentando ao longo do tempo. O volume de experimentação, que segue uma distribuição normal. E a gente tem as vendas no período. Supondo que a pessoa compra mais de uma unidade, você tem uma evolução dessas vendas ao longo do período. E nesse meu exemplo, ela vai estabilizar no patamar. Aqui vai começar a cair, mas depois ela estabiliza num determinado patamar. Se você tiver um produto, como um automóvel, que você assume que não existe recompra, ela deveria ter exatamente uma curva normal. O que não é muito comum, tá, gente? Sempre existe algum nível de recompra e também o mercado ele tende a mudar de tamanho ao longo do tempo. Então, se você tiver exatamente um produto que é comprado uma vez e ele seguir uma distribuição normal e não houver recompra, ele basicamente vai ser uma curva normal, como a que vocês estão vendo aqui. Vamos pegar um outro exemplo de um refrigerante. Eu tenho 100 mil pessoas no público-alvo, eu estou atendendo ali uma cidade, uma região. A média é de 12 meses do tempo de adoção e o desvio padrão é de 3 meses. E além disso, eu tenho a probabilidade de recompra, a taxa de recompra é de 25%.
E eu tenho ali umas funções de qual que é o volume que ele compra para experimentar e na hora que ele repete a compra, qual o volume que ele compra. Com isso, a gente teria tanto volume, né, as novas compras elas seguem uma distribuição normal, como nós estamos vendo aqui. Nós temos as vendas no período, que é a soma das novas compras mais a recompra, e a recompra é essa curva que dá bem uma curva S. Quando a gente soma essas duas curvas aqui, nós temos as vendas no período que começa crescendo, chega a um ápice, depois cai um pouquinho e vai estabilizar de acordo com a taxa e com o volume de repetição. Um outro exemplo, imagine que eu tenho um mercado, que eu tenho ali um potencial de 100 mil clientes para adotar aquele produto, tem uma recompra baixa daquele produto, 5% das pessoas recompram aquele aparelho celular ao longo do tempo, então a taxa é pequena, só que o mercado também cresce 3%, ou seja, a cada período mais pessoas entram nesse mercado. Se você modelar essa taxa esse modelo com esses parâmetros, a gente vai ter uma curva mais ou menos nesse formato, que ela inicia, então aqui a taxa de recompra inicia bem baixa e depois vai aumentando. Você tem as novas compras, que elas vão subindo, mas num valor mais baixo, e já vão caindo ali na hora que você está afastando da média do tempo de adoção. E você tem as vendas no período, que é a soma dessas duas, começando seguindo uma curva não tão forte assim, e depois ela chega a um ápice e ela vai estabilizar e depois vai caindo. Nesse ciclo de vida ele vai chegar fatalmente até um valor que vai ser bem próximo de zero, dado que a taxa de recompra é muito baixa. Na verdade ele vai chegar a 5% desse total de mercado aqui, vai ser quando ele vai estabilizar nesse valor lá no infinito, na verdade. Um tempo muito distante, ele teria uma recompra de 5%. E como nós estimamos os parâmetros do modelo de Roger? Bom, basicamente a gente pode partir de premissas no primeiro momento. Então você pode, por exemplo, dizer que você acredita ou você sabe que aquele ciclo de vida até atingir toda aquela população-alvo, ele vai demorar, por exemplo, 24 meses, e aí você faz uma premissa de quantos desvios padrão existem ali dentro. 24 meses é a amplitude da sua curva total. Se você disser que nessa amplitude da curva de 24 meses tem, por exemplo, 6 desvios padrão, 3 abaixo da média e 3 acima da média, qual seria o valor do desvio padrão? Seria 24 dividido por 6, que vai dar 4. E qual que é a média do tempo de adoção? Quando você tem a curva normal, ela está sempre no meio, né? A média está sempre no meio desse tempo, é uma curva simétrica. Sendo assim, se você tiver um período de 0 até 24 meses, a média vai ser justamente a metade desse ciclo de adoção. Tem formas de você calcular de outras maneiras também, e o número de desvios padrão que você vai acreditar que existe ali vai influenciar a forma da sua curva. Se você tem poucos desvios padrão, basicamente a sua curva ela não vai ter um crescimento exponencial, ela vai ser quase que uma relação linear. Então, se eu colocar, por exemplo, 2 desvios dentro desse intervalo de 24 meses, ela vai começar alta a curva e vai crescer basicamente uma linha reta. Não vai ter muita diferença. Agora, se você coloca, por exemplo, 8 desvios dentro desse intervalo, 12 desvios, então você teria 24 dividido por 12, por exemplo, que vai dar 2. Então, seu desvio padrão sendo 2, vai demorar muito para começar a vender o seu produto. É como se fosse um produto que vai demorar as pessoas a aceitarem, mas na hora que eles aceitarem, vai ter um crescimento super rápido. É como se fosse um modismo. Então, um produto que segue modismo, normalmente ele tem muitos desvios padrão, ele demora a ser aceito, mas na hora que ele é aceito, ele cresce muito rápido e já chega um ápice. Se a taxa de recompra for muito baixa, ou taxa de repetição, na mesma velocidade que ele vai subir, ele vai cair também. Além disso, você pode ir experimentando com os produtos atuais, mês a mês, e calculando o tempo médio. É possível estimar isso, seja matematicamente ou estatisticamente para fazer isso. E além disso, você tem modelos. Você pode modelar esse seu ciclo de vida. Se você souber qual é o máximo do mercado, né, qual é o tamanho daquele mercado, uma estimativa razoável, você poderia estimar qual é o tempo médio e o desvio padrão, usando até mesmo modelos preditivos, que inclusive controlam por outras variáveis. Você pode colocar ali, por exemplo, quantas lojas você tem, quantas pessoas tem na sua página do Facebook, na sua página do Instagram, e usar isso para prever como esses demais fatores, junto com o tempo, explicam a adoção daquele seu produto. O modelo básico que eu apresentei para vocês, ele é basicamente originário daquele modelo do Ferris que eu apresentei para vocês. Então a ideia é você ter um volume, um produto que as pessoas experimentam e depois podem adotar ou não, e quando elas adotam, elas passam a recomprar aquele produto.
Mas você pode aplicar essa ideia da taxa de experimentação também em modelos relacionais, onde em vez de você ter o produto, você vai ter a retenção do seu cliente ou a probabilidade dele fazer uma compra naquele período. Você também pode usar essa taxa de experimentação com a função do funil, como eu mostrei anteriormente. Por exemplo, o funil seguindo alguma característica do funil seguindo uma distribuição normal, o seu ciclo de vida também vai seguir essa forma de uma curva S acumulada ao longo do tempo. Além disso, outros fatores, como a taxa de crescimento de mercado, podem ser considerados. Por exemplo, novos consumidores passando a usar celulares, então isso aumenta o tamanho de mercado. Ou mesmo a taxa de abandono, pessoas que estão no mercado e que não continuam mais naquele mercado de um período para o outro. Usando esses modelos, a gente pode criar diferentes formas para projetar a evolução do ciclo de vida e como que a gente adapta a nossa estratégia, projetando a partir de premissas, na maior parte das vezes, como vai evoluir as vendas de uma empresa. Uma das grandes limitações do modelo do Rogers é que ele é um modelo quase que empírico, né? A gente observa os dados, a gente faz premissas e a partir dessas premissas a gente pode tentar modelar essa experimentação do produto ao longo do tempo. Mas ele não tem ali um mecanismo de explicação do porquê ocorre essa difusão de inovações. Alguns autores, principalmente o autor chama Bess, na década de 60 ele propôs um modelo que, a partir de como as pessoas influenciam as outras e o quanto as outras pessoas aceitam essa influência, o quanto que isso iria levar à difusão de uma ideia no meio de um ciclo social. Então ele propôs um modelo que ele coloca explicitamente uma premissa do funcionamento ou da probabilidade de uma pessoa ser influenciada pela outra e a partir daí adotar uma inovação e também a probabilidade ou o percentual de pessoas que adotam uma inovação sem qualquer tipo de influência pessoal. A partir de um modelo simples, com base nessas duas premissas, ele poderia projetar também a evolução desse ciclo de vida. Atualmente, existe uma série de outros modelos, dezenas de outros modelos, que consideram diversas outras variáveis na difusão de inovação. Mas a premissa básica é sempre essa de que as pessoas são influenciadas internamente ou externamente para adotar uma determinada inovação. Esse produto, esse modelo, então, ele é muito importante porque ele modela especificamente, de maneira específica, o papel do status social na adoção de uma inovação. E, além disso, é um modelo que considera melhor o porquê que vai ocorrer essa difusão num formato de uma curva S ou vários outros formatos que esses modelos podem permitir uma projeção. O modelo de Bayes é baseado em 3 grandes parâmetros. O primeiro é o índice de inovação, que é o percentual de pessoas de um grupo social que adota a inovação sem ser influenciado por outras pessoas. O segundo parâmetro é o índice de imitação, que representa o percentual de pessoas que adotam uma inovação devido a influências externas. E, além disso, a gente tem o tamanho do mercado. Se a gente souber qual é o ponto inicial dessa nossa curva e souber qual é a taxa de imitação e a taxa de imitação, nós podemos usar o parâmetro do modelo de Bayes para a gente projetar como vai ser a difusão daquela inovação num determinado ciclo social. Esse modelo ele tem a vantagem em relação ao modelo do Rogers, porque você consegue estimar esse modelo. E, além disso, ele apresenta várias outras derivações, que são modelos adicionais, que permitem você considerar variáveis especiais. Por exemplo, sua presença no ponto de venda, quanto você investe em comunicação, qual é a natureza da competição que existe naquele setor. Então, existem modelos específicos, que são as derivações e outros modelos que foram originados dessa premissa de que as pessoas adotam inovações a partir de uma influência externa ou interna, e com isso você conseguiria modelar com uma abordagem onde você explica a razão do porquê ocorre essa difusão de inovações em uma forma de interação social. Então, esse modelo é muito utilizado, ele é bem mais complexo matematicamente do que o modelo do Rogers, que parte da premissa de um modelo de uma distribuição normal. Além disso, ele não é um modelo empírico, você simplesmente observa os dados. Ele tem uma teoria por trás e essa teoria tem uma razão, tem uma explicação por trás de como se dá essa difusão de inovações.
Eu não vou apresentar aqui a construção do modelo, porque ele é bem mais complexo a sua elaboração, mas existem artigos especializados e até alguns modelos no Excel que a gente consegue modelar essa abordagem. Os modelos de difusão de inovações apresentados aqui, os de Roger e o modelo de Bess, eles visam auxiliar na projeção desse ciclo de vida no longo prazo para fins de planejamento de marketing. Em grande parte das vezes a gente parte de premissas, a partir de alguns casos a gente poderia também ter alguns dados para estimar esses modelos, mas a partir dessas premissas construídas, nós poderíamos ter um planejamento de como serão nossas ações ao longo da evolução desse ciclo de vida, em que momentos você deve mudar a estratégia e adotar determinadas premissas operacionais ou táticas. Então esse foi o objetivo da aula, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!